Alô, agora eu vou desligar. Vamos respirar fundo, relaxando, sentindo suavemente o nosso corpo, sentindo a nossa presença no aqui e agora. Vamos respirando, fazer aquela respiração de 3 tempos, para desconectar do hoje, do lá fora, para nos conectarmos com aqui e agora. Mais uma vez. Já podemos sentir a presença dos nossos anjos guardiões, nossos guias, nossos mentores. Podemos sentir a presença do mentor espiritual deste estudo. Vamos nos conectando com toda a egrégora da Casa Lucas de Assis, tia Ziza, que nos acolhe com tanto amor e carinho, Lucas de Assis, São Francisco. Vamos nos conectando com o coração cheio de gratidão por este momento. Estarmos tendo esta grande oportunidade do aprendizado, do estudo, do conhecimento para a nossa própria evolução. Então, com os nossos corações entrelaçados, cheios de gratidão, vamos nos unindo às equipes encarregadas dos estudos da Casa Lucas de Assis, aos trabalhadores dos 2 planos, vamos mantendo esta energia, vamos chegando até Maria Santíssima, que nos recebe com o seu sorriso, seus braços abertos, nos envolve com a sua luz, com o seu amor e nos leva até Jesus, que carinhosamente nos recebe, sorri para nós pelo nosso esforço. E assim chegamos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que é de infinita bondade e misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Retomando os estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 6. Advertências profundas. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração. Fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade
e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens, para ajudá-los na subida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou, depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis. E agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, conduídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes, entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferiste os desvios sexuais ao lado da família. Voltastes à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Deste-vos a maioria a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhes forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé, nos corações bem-intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra.
Por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres a meio da tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos desse modo o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o abraço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou. São servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente, e uma delas dirigiu-se a Aniceto, nestes termos. Desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida ao Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-la. E seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para o Vicente, sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-os a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente. Podemos conversar. Nosso orientador, explicou-me Vicente solícito, considera trabalho útil toda a conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e as aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal.
curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou. O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável, e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Final de capítulo. Quer comentar um pouquinho, Francisco? A gente vê assim que essa palestra, que é a continuação até do capítulo anterior, né? A palestra do Telésforo para médiuns fracassados na Terra. Vários ali, isso a gente tem que ter assim também imaginar quando se fala em Ministério das Comunicações do nosso lar. Né? Ele diz assim: há centenas saem daqui por ano para encarnar na Terra como possíveis médios. Pouquíssimos têm um êxito médio. Médio significa uma parte consegue. Que o fracasso ele é geral. O que é importante agora é só dizer algumas coisas para a gente preparar a nossa vida para esse que vai ser o Otávio, que vai dar o testemunho dele como médium fracassado. E a gente pode trazer para os dias nossos essa palestra, que, aliás, a gente pode dizer se é coincidência ou não, a gente estudou o livro Voltei, que era dirigido a médiuns. E agora está estudando os mensageiros, que até esse momento aqui, nada mais é do que para médiuns. E nada melhor do que aprendizes de médiuns como nós, e, na sua boa parte da nossa trajetória, com algumas derrocadas que nós tivemos de deixar o tempo passar. Mas, felizmente, ainda no trilho, querendo melhorar a cada período da sua existência. Se a gente olhar a nossa atividade mediúnica, e aí vamos colocar assim, essa questão mediúnica, tem pessoas que acham que trabalhar para a mediunidade tem que ter mediunidade ostensiva. Quem vai entregar num centro espírita uma ficha lá na frente, no portão, também está trabalhando para a mediunidade. Quem for varrer antes ou depois a sala, vai limpar, está trabalhando para a mediunidade. Ou seja, está ali de uma forma desinteressada sobre o aspecto até de não ser remunerado, é um voluntariado para a mediunidade. Não haveria um Chico Xavier se não tivesse alguém que trouxesse para ele o papel para ele escrever, alguém que fosse lá dar o auxílio para ele, ou levar as cartas no correio, que ele tinha muito, ou organizar a fila, ou marcar o dia, ou fazer uma série de atividades. Isso tudo é mediunidade. Então, a gente tem que se inserir num centro espírita que qualquer atividade nossa, ela tem que ser direcionada ao alto, e não ali para o dirigente dos trabalhos, ou para o médico que está do nosso lado, esquerdo, direito, ou na nossa frente. A atividade, ela é um todo. E o fracasso, a gente vai dizer assim, os médios que foram preparados no nosso lar, é assim, nosso lar que seria assim um sonho de todo espírita, porque foi a obra assim que mais repercutiu e que está bem presente no nosso psiquismo, assim, da descrição do nosso lar e como um local superior ao nosso, ou seja, é uma colônia espiritual já saneada no grau fino, uma ascensão espiritual em relação a nós aqui na crosta terrestre. Vamos considerar mundo espiritual crosta, mundo espiritual nosso lar. Tá? As duas coisas interagem. E esses espíritos, mesmo aqueles que tiveram lá a preparação e que vários deles, na sua maioria, fracassaram. Eles assim, só fracassaram lá na década de 40, isso é um relato de uma semana em 1944, não se esqueça. 1944. E esse fato que nós vamos ver adiante do Otávio foi a encarnação dele no início daquele século, e que durou 40 anos. E aqueles que estavam ali assistindo, todos eram nessa faixa aí de terem desencarnado nos últimos 10, 15 anos, foram resgatados e está sendo dado uma chance para eles para ter uma sequência no ponto que deixaram para trás, porque é muito mais fácil resgatar um passado próximo do que
ficar atormentado. E é esse o caminho. Mesmo que a gente venha a fracassar nessa encarnação, muito provavelmente lá no plano espiritual, nessas zonas mais sombrias, nós vamos despertar mais rápido, porque nós vamos fazer o exame de consciência. Pô, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu já sabia, pô, estou vendo aqui o homem na prática, mas que horror, é aqueles livros, é aquelas histórias, é aquela palestra, aquilo. E aí aquilo vai fazer com que a gente se dê conta do erro e pede ajuda. E aí pedir e obtereis. Essa ajuda vai estar próxima e nós vamos chorar, vamos reclamar da vida, de nós mesmos, querer se punir, e nós vamos ser acolhidos. E aí a tendência é de a gente seguir para uma área dessas, de recuperação, para programar uma nova oportunidade. Só que não é do dia para a noite. Vejam ali, ela pede para a mãe para que o Otávio venha reencarnar logo. Quer dizer, é da cabeça dela. Eles vão avaliar o quanto que ele está consciente dos seus erros cometidos e o quanto que ele se propõe a se redirecionar, e não com as facilidades que teve antes. Mas isso nós vamos ver adiante. Agora, o importante para nós aqui é que mediunidade sem renúncia não existe. Não há como, sem ter responsabilidade, como eles falam ali, mas aí a palavra mais assim explícita é a disciplina, a renúncia. Nós temos o dia de trabalho, o dia da nossa tarefa. Aconteça o que for, nós vamos colocar todo o nosso empenho para estar presente lá. Estou com aqueles... Quantas vezes a gente já ouviu? Estou com dor de cabeça. Hoje estou enjoado. Hoje estou isso, aquilo. Procura se recompor para ser, então, atendido, ou vai ficar na segunda corrente, ou vai ficar lá na plateia, vai assistir, porque é muito importante que a gente vença individualmente esse obstáculo que o mundo espiritual nos coloca. A gente vai ver que o livre-arbítrio nosso, que se desordena, que a gente abre o flanco, as entidades adversárias da doutrina, adversários nossos, dessa e de outras encarnações, vinculadas a outros propósitos, vão fortalecer a nossa energia negativa, o nosso pensamento desqualificado, aquela coisa para baixo. E aí vai ser muito mais fácil. Agora, vencer é só com renúncia. É a renúncia do nosso tempo para fazer outras coisas, é a nossa renúncia. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, nem todos poderiam estar aqui relatando que foi fácil chegar aqui, ou podia ter feito isso, feito aquilo, tem um convite que aparece. Claro que depois que a gente tem uma determinada habitualidade na disciplina, as pessoas já nem insistem, porque sabem que é o dia reservado para isso. Assim como a gente tem que ter para nós mesmos um tempo de estudo, o tempo da leitura, o tempo que a gente pode ter para se dedicar à doutrina para o nosso esclarecimento. Não é para os outros, para nós compreendermos melhor a vida, o fenômeno psíquico da inserção da individualidade espiritual no universo. Como é bonito quando a gente passa a compreender melhor os fenômenos da vida como um todo. E a doutrina nos dá essas ferramentas. Ela dá essa visão nossa comparada com a ciência, nos dá no campo filosófico, nos dá com a religação com o transcendental, que é o veículo da religião, e não ficar restrito ao que um padre, um pastor, um médium, seja quem for o rabino, que vai nos dar orientação, de a gente compreender uma palavra que seja de esclarecimento para um insight que nós vamos ter percebendo o todo. E isso que é importante, isso que é crescimento espiritual. E então a gente só tem que agradecer. Agradecer ter a casa espírita, não aos médiuns, não aos dirigentes, e não a isso ou aquilo, mas a oportunidade da espiritualidade nos dá aquela oportunidade de crescimento. E isso a gente tem que fazer. Primeira coisa, de agradecer ao alto a oportunidade de estar inserido nesse caminho de compreensão. Quantos ainda estão procurando um caminho e não sabem o que é? Olha quanta quantidade de pessoas que a gente conversa e que elas não têm nem noção do que é o transcendental, elas estão só nesse mundo do dia a dia mecânico, do se incomodar, do ter um problema, ou de ter um prazer, ou de ter coisas mundanas, absolutamente que não tem importância nenhuma para o além. E cada um de nós já encontrou, talvez, esse caminho, e esse caminho tem que ser catalisado, acelerar esse processo
pelo estudo, pelo esclarecimento. E nós temos muito mais a agradecer, até por estarmos hoje, em 2023, com o avanço tecnológico que hoje se tem, tanto é que nós estamos tendo aqui uma reunião online, coisas que no mundo espiritual já havia naquela época, que os médiuns não compreendiam, não conseguiam traçar aquelas descrições, o que nós estamos tendo hoje. O que nós temos hoje, livros, que é a dificuldade de ler tal livro. Tem livro radiofonizado, nós temos a obra para o nosso lar, nós vamos ter agora o outro filme, que também vai nos dar dos Mensageiros, do Nosso Lar 2, o Nosso Lar, radionovela, que tem lá, tem aí na internet, só procurar, gratuito, né? Sexo e Destino tem lá, há 2000 anos atrás, 50 anos depois, várias obras que são a base da doutrina. Não quero ler. Então, vai fazer de uma forma que vai ouvir radiofonizado, que é uma beleza o que foi feito lá, por pessoas que se dispuseram a realizar aquela obra de forma gratuita e que está na internet. E aí a gente vai dizer assim, não tenho tempo para ler. Não tem tempo para ler, mas tem para fazer o quê? Para dormir mais, para ver um programa de TV que não é edificante, uma conversa fora que vai jogar, os próprios celulares, é verdade isso, a questão dessas redes sociais, e assim sucessivamente. Eu não estou dizendo que assim, nós e eles, nós como um todo, a gente tem que se vigiar. Às vezes eu paro de ver para o pessoal, já faz 4, 5 dias que não abro um livro. Faz tanto tempo que eu estou só num assunto tal, que é vinculado a uma coisa profissional e tal. Qual é o tempo que eu vou dar para doutrina ou para isso? Infelizmente, tem esses dias aqui que a gente estuda, que também, regra, parar um pouquinho, olha o que é que vai ser tratado hoje, reler, e aí abrir outras coisas, aí vai lá, eles fazem uma outra consulta para ver um outro livro. Claro que agora também tudo na internet é o facilitador, todas as obras importantes estão ali. Existe um anuário do André Luiz que, por assunto, sai o assunto em cada obra das 16 dele, na página tal, e isso se localiza. É uma coisa maravilhosa o que nos dá a espiritualidade, o que nos deu hoje, o que haverá de ser bem mais lá adiante, mas aí já é para o nosso retorno. Retornar como? Como um condenado do passado, que é o presente hoje, ou alguém que já vai dar sequência para uma tarefa mediúnica realmente voltada para a evolução. Esses espíritos, boa parte deles que fracassaram, eram espíritos que foram preparados junto com o advento da doutrina, com Kardec retornando, que era o Chico Xavier. O Chico Xavier reencarnou em 1910. Em 1910, até nessa fase toda, essa turma estava reencarnando junto para, através da mediunidade, proliferar o número de centros espíritas de uma forma séria, repetindo o Evangelho de Jesus. E esse fracasso custou muito a doutrina. Boa parte fracassa. E o nosso adiante, como é que vai ser? Será que a gente vai fracassar nessa nossa encarnação? Vai ficar pelo caminho? Vai ficar preso a outras coisas? Né? Os melindres, como diz ali o Telósforo, e coloca que a mediunidade muitas vezes fica nessa questão de questões pessoais, de coisa, isso, a importância, olhar de cima. Isso, e quanto que a gente vê essas coisas e que a gente repete dia a dia a oração de Francisco de Assis e não vive cada uma daquelas palavras que é um mantra para o nosso dia a dia. Vamos dar sequência então aí, Flávio. Ô, Francisco, eu queria fazer um comentário só ali da última parte ali do capítulo ali, queria assim, ó, aquela parte que o André Luiz ele fala sobre e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante. Aí o Vicente sorriu e retrucou, né? O prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e o seu rosto se cobriria de uma sombra indefinível. Tu imagina se isso fosse aqui, né? As nossas atitudes elas fossem reconhecidas de uma forma desse formato, né?
O que vale isso aí para várias situações. A gente vê assim o Chico Xavier. Se o Chico Xavier falhasse, olha que ele era o Kardec, mas sabem que o Kardec quase que falhou. Kardec, quando era o professor Leon Hipólito, pedagogo, e a sociedade parisense, pressão em cima dele, para a questão dele de... Mudou totalmente, assim, era um homem que estudava, intelectual, e toda aquela formação dele, se dedica à doutrina. E começou a sociedade a jogar contra ele. Ele foi alijado do convívio social em Paris. E o mundo espiritual estava contando muito com ele. E chegou uma hora, uma das perguntas que ele faz, que está lá nas revistas, espíritas, ele pergunta ao Espírito da Verdade: e se eu falhasse, o que aconteceria com a doutrina? Se eu não estivesse aqui para coordenar essa coisa, outro haveria de substituí-lo. E muito Leon mais Denis. fácil do que imagina. A obra é do Divino Mestre. A obra não é tua. Aí ele se deu conta e redobrou as forças dele. E se sabe pela espiritualidade que quem estava no banco de reserva era o Leon Denis, que seria o Kardec. Se o Chico Xavier falhasse na Terra, desde aquela primeira infância dele, se desvirtuasse, e alguns convites ocorreram, ele teria sido substituído por outro. Assim como o Eurípides Barçanufo, que desencarnou cedo, quem sabe lá o Eurípides Barçanufo não estava do lado, olha, se esse se desviar pelo seu livre-arbítrio, já não vai desencarnar em 1918, vai seguir essa trajetória, e aí vamos rever. O mundo da luz vai ver. Cada um de nós que está dentro de uma sessão, lá na corrente, se falhar, e o mundo espiritual tem que prestar um atendimento a alguém, ele não vai deixar de prestar o atendimento porque o médium falhou ou porque a corrente não está fechando e está difícil. Pode ser coisa para o aprendizado, mas se for fundamental, ele vai isolar o psiquismo daquele médium que esteja com interferências negativas ou mais de um, isola aquilo ali e vai aproveitar a energia de um, ou dois, ou três e vai canalizar para aquele que necessita do atendimento naquele momento. Depois, sim, aí cabe ao instrutor espiritual, através, né, da intuição, do sonho, do desdobramento noturno, vai chamar atenção e vai... Daqui a pouquinho, alguma medida mais vai ser tomada em relação ao centro, mas não vai ser prejudicado aquele. Então, não é o grau de importância de cada médium. Às vezes acontece, o que vai ser de nós hoje? Não veio fulano. Eu já vi esse filme várias vezes. A sessão acaba ocorrendo igual, de uma forma um pouquinho diferente, mas mais aperfeiçoada. Mais aperfeiçoado em alguns pontos que o cacuete daquele que faltou, não com maldade, nem com nada, nem querendo falar, mas a evolução se deu pela ausência daquele. E assim, todos nós podemos contar, cada um um pouco da história. Quando eu comecei a palestrar, eu era super tímido, estava lá na outra casa, foi mais ou menos assim, faltou o palestrante que sabia tudo de Kardec, eu ficava assim, mas eu não sei nada de Kardec, só li tal coisa, e alguma coisa eu peguei assim 3, 4 assuntos e foi indo. E aí, quando eu vi, aí comecei a ter uma facilidade para ler e estudar essas obras. Claro que isso aí é uma questão, aí vai de um de outro, tem os dois lados também, né? A gente está muito bem, daqui a pouquinho tem uma interferência que choca no nosso caminho, e a gente se desvirtua e cai. Alguns caíram. Quem sabe lá, quase que a gente não caiu em algum momento. Agradecemos ao alto por estarmos aqui e vamos redobrar a nossa vigilância para persistir nesse caminho. Vamos tentar, então, ler o 7º aí? Vamos lá, então. Capítulo 7. A queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu ensejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu, de boa mente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos.
Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu: possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que para a vida eterna é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerável. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí, mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos tempos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Mas, meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia. Relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades. E, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhe os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos
os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não acender às sugestões inferiores, dos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe, e aos 15, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me a serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completar então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consociar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos
tomado de horror, abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava os meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. A esposa que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que falhei, agravando antigos débitos. Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além morte. Final de capítulo. Bom, a gente vê assim, resumindo, né? Essa encarnação que ele fracassou, ele tinha, antes dessa, ele tinha já uma encarnação que não foi fácil, mais ou menos repetindo os mesmos erros e muito provavelmente, com o que se vê por ali, desvios sexuais, né? Excesso do mundo do sexo, desvairado, sei lá como é que era. A questão do álcool, hoje se fala muito em droga e álcool, né? Naquela época muito mais o álcool, desregramento da família, da postura pessoal, fracasso. Ele mesmo assim, no nosso lar, fica 30 anos se preparando, fazendo cursos, assistindo palestras, convivendo, trabalhando com pessoas, tanto outros fracassados, com ele já projetando uma encarnação que foi essa que ele relata aí, que foi uma derrocada. E essa encarnação, ele teve o apoio de entidades do nosso lar e acompanhados de outros que ele sabia, assim, diuturnamente, ele estava convivendo com eles. Olha, vão ter 13 espíritos, 13 entidades, 13 irmãos que vão chegar para ti da forma que vai compensar a tua família por questões da anterior, não deram os detalhes aí, provavelmente um fracasso aquele no sexo, desregramento, não ia ter filho, ia ter a renúncia do casamento, mas ia ter a convivência paternal com aqueles 6 órfãos, né? Ele, aos 13 anos, perde a mãe, né? A mãe espírita, então ele teve a porta aberta, aquela coisa que a gente fala assim, pô, pega às vezes criança lá, evangelho no lar, senta ali um pouquinho, vai dando aquela linguagem da doutrina para que aquela criança já tenha uma referência. Pode depois, né, ter um descaminho, ou vai ter outra trajetória, mas teve o berço naquele sentido. E ele, durante a infância dele, tinha determinadas visões,
conseguia, pelo desdobramento, ou seja, pelo sono, sonho, lembranças espirituais, o atrelamento daquelas 6 entidades, da própria mãe que depois desencarna, intuindo, mas aí vem aquela questão, 13 para 14 anos, a porta psíquica aberta, não houve o exercício do livre-arbítrio de se conectar com aquilo que ele se propôs, o mundo espiritual, né, mais denso começou a interferir no pensamento dele, começou a dar confusão mental dele, a antena psíquica da mediunidade bem aflorada, bem preparada para receber a espiritualidade superior, não é aproveitada para o lado do alto, o lado de baixo, o lado começa a interferir, dando curto-circuito no pensamento dele, de ele começar com outras coisas, perdeu a mãe, aí tem a madrasta, a madrasta veio já com 3 filhos, e ele achava que isso também perturbava, e não era o que ele queria, tinha saudades da mãe, mas queria ter a vida dele. Começa aquelas coisas que aí aparece algum familiar bondoso querendo levar um centro espírita, dizendo que ele estava tendo algumas confusões, ele tinha que regrar pela doutrina, provavelmente uma tia ou alguém, um familiar dele, ao mesmo tempo as trevas interferindo em alguém para que levasse-o para um médico. E o médico, intuído pelas trevas, diz assim, bota uma mulher nesse corpo, tu está precisando de sexo, tu vai tirar... E o guri ficou assim, nunca tinha pensado, porque estava adormecida aquela faculdade nele, porque tinha um compromisso espiritual de não canalizar energia naquele sentido. Ele não tinha aquela coisa viva da adolescência dele, aflorada, porque psiquicamente tinha um outro programa. E o médico esse, intuído pelas trevas, joga ele no campo do desregramento sexual, se conectando com aquele passado dele antes dos 30 anos de preparação. E aí foi já meio caminho andado, né? Aí o pai dele desencarna, ele tendo 20 anos, e aí o que acontece com a atividade sexual, desregramento, começa a se revoltar com a madrasta, que era boa para ele. A gente pega assim, essa passagem toda dele, tem muita coisa parecida com o Chico Xavier, mas só que Chico Xavier cheio de êxito, né? Perde a primeira mãe, tem a segunda, a madrasta boa do Chico Xavier, teve aquela tia que interferiu, teve o Chico Xavier, também teve o pai dele, que vendia bilhete de loteria, chegou a levar ele num rendezvous, isso aí, num cabaré, na linguagem de hoje aí, e ele foi lá, e quando viu o pai dele, que deve ter saído com alguém, tal, se distraiu, voltou, estava o Chico Xavier falando para todas as cortesãs lá, né, as mulheres que estavam ali, e elas estavam vidradas ouvindo e não tiveram sexo com ele, e disseram assim, mas se esse rapaz veio para cá para ser iniciado no sexo, o pai dele tinha levado. Podia ser um desses aí, podia, mas aí vem, claro, que era Chico Xavier, né, e esse rapaz aí dá o testemunho dele, e se a gente trouxer para os nossos dias aquela questão de 3 órfãos, e a missão que ele tinha, que não necessariamente tinha que ser paternal, como para uma mãe não precisa ser maternal, mas de dedicação. Quantas pessoas que têm lá um problema de passado e que vai ter um problema fisiológico, que não vai poder ter a gravidez, que não vai poder ter coisa, vai ter outras formas de canalizar essa energia. A espiritualidade, o universo, nos dá todas as oportunidades de servir. E ele tinha uma grande oportunidade, e mais do que isso, se conectar com aqueles filhos adotivos, entre aspas, órfãos, que seriam espíritos preparados no nosso lar, que tinham com ele uma afinidade muito grande, mas que o mundo espiritual inferior não deixou que aflorasse essa afinidade, ele nem chegou a sentir. E aí as trevas, no seu arquitetando mais uma ação diabólica, levam para ele uma mulher e ele violenta essa mulher. Provavelmente ter cometido estupro ou relação sexual à força e foi obrigado a casar. E aí, quem é que vem naquele casamento? A gente estava falando sobre a compulsória, né? Aquela encarnação compulsória, um espírito obsessor dele de passado, provavelmente daquela fase antes dos 30 anos, e o filho revoltado, a esposa, que foi casada obrigado, numa relação terrível, e ele encontrou o caminho do álcool com o sexo
fora de casa, e aí contraiu a sífilis e desencarnou aos 40 anos, e é esse. Aí, assim, a questão do alto não nos desampara, né? Ele provavelmente, como eu já disse bem no início, ali na outra parte, ele provavelmente se deu conta no plano espiritual, né? Nas regiões ali, não foi recebido no nosso lar, bem de novo, aqui, está aqui. Provavelmente passou pelas regiões intermediárias e solicitou a conexão, porque aí a mãe dele interferindo, um determinado mérito, tanto dele como dela, de poder interceder pelo filho, e que ele levou posteriormente para o nosso lar, e ela faz esse pedido para ele retornar nos braços de uma amiga que estava encarnado e recém-casado. Então, foi por isso que ela, a mãe dele, a Isaura, e a Isabel, amiga dela, pediram lá para o instrutor para que ela tivesse essa chance de seguir esse caminho de recuperação, que depois nós vamos ver mais adiante na obra como é que fica esse caso, se é que ele se repete. Trazendo para os nossos dias, só para encerrar, quantas vezes ocorrem coisas na nossa vida? Tira a mediunidade fora. Quantas pessoas que vêm à nossa frente, de uma forma, às vezes, até, né, atabalhoada, e que a gente não compreende bem e joga oportunidades fora. Algumas convivências difíceis, algumas situações, e que o mundo passa na nossa frente assim, pô, estou tendo uma oportunidade. Sempre quando aparece alguém necessitado e a gente é tocado no coração para aquela coisa, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa, é alguma conexão de compensação de alguma situação, que nós somos um instrumento para nós mesmos, tanto na ajuda daquele, para que a gente até psiquicamente esteja limpando aquela situação kármica conosco. Não de fazer assim, eu vou fazer porque não, tem que sentir, quando é tocado. Os evangélicos gostam muito de dizer assim, Deus tocou o coração dele. Não, é essa intuição nossa de achar assim, pô, vou fazer e não precisa ninguém saber. Não precisa, às vezes vai dar até uma contrariedade de terceiro, quando ele vai fazer uma coisa, muita explicação, está sempre ajudando, está sempre reclamando, ou está sempre com dificuldade e não para de dar para quem não é. Ou então aparece o que apareceu já várias vezes na minha vida, pô, mas tu desse dinheiro para aquele vagabundo, mas tu desse para... Não acredito que tu está ajudando aquele cara. Aí começa a cavocar uma coisa da vida para dizer que a pessoa não merece ajuda, que tem que sofrer mesmo, que... Isso não adianta, só se responde com o silêncio. Agora, uma situação que a gente não pode perder a oportunidade. Auxiliar quem quer ajudar alguém e ajuda com o coração, está fazendo o que Jesus gostaria que a gente fizesse. Só que ver a presença de Jesus, dizia a presença do Pai está no irmão mais sofredor, daquele que sofre, naquele que precisa. Esse é o caminho libertador do Espírito. Agora, tem alguns que fazem questão de vai deixando. Isso não é também perfeição do dia para a noite. Nós temos também momentos ruins também da vida. Às vezes a gente se irrita com coisa, mas é um processo. E esse processo, o somatório, tem que ser positivo a cada fase da nossa vida. Senão, a gente vai chegar numa situação dessa, que tiver muito mérito ainda de poder reparar logo adiante. Às vezes vai reparar bem depois de padecer, às vezes, algumas consequências dos nossos atos insanos no dia a dia. Pessoal, então, eu acho que é isso. Vamos retomar semana que vem, renovar a nossa gratidão, sempre cada vez mais multiplicada aos nossos amigos espirituais, essas oportunidades que eles nos dão, de reflexão, né, de colocar situações individuais na nossa inserção coletiva, compreendendo a vida como ela é, o universo presente na nossa individualidade, que é eterna. Cada um de nós é uma individualidade eterna que haverá de um dia estar inserido nesta perfeição. Pode ser longo o caminho, mas ele é necessário para seguir essa trajetória claramente não sinuosa, mas que possa ser direcionado ao mundo da luz. E isso vai ocorrer em algum momento ao qual cada um pedindo ajuda, a espiritualidade sempre estará presente
em nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Só então, pessoal. Muito obrigado.